Fala galera, beleza? Começando mais um vídeo, galera. Hoje a gente vai falar de um assunto que vai te ajudar. Isso aqui vai te agregar demais. A gente vai falar de acumulação de Wyckoff e como que a gente trabalha com ela da melhor forma possível, incluindo aí também o SMC, né? Como que a gente alia um SMC e trabalha com Wyckoff dentro de acumulações para obter bons resultados, pegando bons trades, beleza? Então, galera, cara, já deixa o like que esse vídeo vai te ajudar demais. Não esquece, já deixa o seu like. E, cara, bora para esse conteúdo maravilhoso. Galera, a partir de acumulações, a gente tem cenários extremamente favoráveis e a gente tem questões de liquidez. Então, quando você consegue identificar a liquidez, cara, você está um passo à frente. E um passo à frente é tudo que você precisa para ser extremamente lucrativo no mercado e caminhar com os big players. E é isso que você está buscando. Então, basicamente, se você não identifica a liquidez, você é a liquidez. Então, grava isso. Se você não identifica a liquidez, você é a liquidez. Então, com estruturas de Wyckoff e a teoria de Wyckoff, cara, você identifica a liquidez com um certo tipo de facilidade, fazendo com que você tenha um grande potencial de não ser a liquidez. E isso é muito válido, isso é muito importante, galera. Então, basicamente, olha só esse desenho. Cara, isso aqui é uma acumulação de Wyckoff, é o que a gente vai estar falando hoje, e ela tem vários eventos e fases, né, galera? Então tem vídeos aí no canal onde eu explico melhor sobre esses eventos e fases dentro de estruturas de Wyckoff, mas hoje eu quero mostrar para vocês na prática como que ela aparece no gráfico e qual é o efeito dessa acumulação. Porque dentro das estruturas de Wyckoff, galera, a gente tem a lei de causa e efeito. É uma lei de Wyckoff que se tornou uma lei de mercado. Porque o Wyckoff é rei no mercado, né? O Wyckoff é muito importante, você tem que dominar essa teoria para você ter bons resultados, identificar bons cenários, entender a dinâmica de preços e entender os interesses do mercado para estar se posicionando do lado certo em boas oportunidades, beleza? Então, basicamente, cara, a lei de causa e efeito, ela diz, presta atenção nisso, que quando o preço ele está lateral, galera, quando o preço está andando de lado, né, dentro de uma estrutura, por exemplo, a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda e a gente entende que ali está sendo construída uma causa, tá? Então, quando o preço está aqui dentro dessa estrutura, galera, lateral, essa acumulação, cara, ele está construindo uma causa e quando ele sai de forma desequilibrada, lembra? Quando ele está lateral na estrutura, está equilibrado, a gente tem um equilíbrio entre oferta e demanda, a gente tem um acordo. Agora, quando a gente começa um movimento tendencial, ou seja, um movimento de tendência, cara, seja para cima ou seja para baixo, a gente entende que a gente está diante de um desequilíbrio, ou seja, um desacordo. Antes tinha acordo, agora está em desacordo. Oferta e demanda, os participantes do mercado, eles estão em desacordo. Um desequilíbrio foi instaurado e aí a gente tem um movimento de tendência e esse movimento de tendência, após a lateralização, é o nosso efeito, beleza? É o nosso efeito. Então, lei de causa e efeito, preço lateral, construção de causa, preço em tendência é o efeito de toda aquela causa construída. E isso é proporcional, galera. Então, presta atenção nisso aqui que é muito importante. Isso, o efeito, né? O efeito ele é proporcional ao tamanho da causa que foi construída, beleza? Então, grava isso. Basicamente, quando a gente está lateral, a gente está construindo a causa e o tamanho dessa causa, ou seja, o tempo que o preço fica lateral, é proporcional ao tamanho da tendência depois. Ou seja, se o preço fica muito tempo lateral, muito tempo em equilíbrio, muito tempo dentro de uma estrutura, cara, depois o efeito disso tende a ser proporcional ao tamanho dessa lateralização. Ou seja, se ele fica muito tempo lateral, o efeito, o movimento de tendência, ele tende a ser muito maior, tá, galera? Ele tende a se estender mais, ou seja, o efeito tende a ser muito maior, beleza? Então, entendendo a lei de causa e efeito, que é uma lei de Wyckoff, e acabou se tornando uma lei de mercado, né? Porque o Wyckoff é rei. Galera, o mercado ele fica 90% do tempo lateral e 20% em tendência. Logo, o Wyckoff é rei no mercado e você precisa dominar essa teoria, beleza? Então, deixa o like e bora começar a falar de acumulação especificamente. Isso aqui na prática, cara, é incrível. Então, galera, olha só. Basicamente, aqui a gente tem um cenário, o preço ele vem fazendo topos e fundos descendentes e a gente começa uma lateralização. A acumulação, galera, ela é sempre um evento de reversão, um evento que reverte uma tendência de baixa para uma tendência de alta. Ou seja, o preço ele sempre vai vir, então, fazendo topos e fundos descendentes, uma nítida tendência de baixa, até que ele começa a estruturar. Ele anda de forma equilibrada e lateral dentro de uma estrutura e ele vem deixando bases de liquidez abaixo dos fundos, né? Então, ele vai deixando bases de liquidez, ou seja, aqui embaixo, galera, tem muita liquidez. Aqui em cima também tem, claro. Estruturas é característico, né? A gente ter liquidez abaixo dos fundos,
e liquidez acima dos topos, beleza? Então, a gente começa a identificar a liquidez. Lembra que eu falei no início que é muito importante, isso é crucial, isso é essencial, você tem que fazer. Você tem que identificar a liquidez antes de montar qualquer tipo de operação. E é uma dica, olha só essa dica de ouro. Cara, basicamente você tem que esperar por movimentos que capturem a liquidez. Se você monta trades em cenários onde não há visível, nenhum movimento que esteja capturando algum tipo de liquidez nítida, cara, não vale a pena você estar montando posições, não vale a pena você estar arriscando o seu capital, beleza? Então aqui a gente tem um cenário, galera, com liquidez acima dos topos, obviamente, e o principal, o que mais nos interessa nesse cenário acumulativo é, de fato, a liquidez abaixo dos fundos. Então aqui, galera, toda essa linha aqui de suporte tem muita liquidez. Por que tem liquidez aqui embaixo? Cara, porque a gente tem fundos nivelados. Então, sempre que a gente tem esse nivelamento de fundos, ou então de topos, acima disso tem muita liquidez. E por que a gente tem tanta liquidez abaixo do suporte ou acima de resistência? Cara, basicamente, o varejo, né, a grande massa, ela entende que o suporte e resistência é um bom negócio. Ou seja, se aqui a gente tem um suporte nítido, cara, o varejo ele entra comprado, ele simplesmente entra comprado e ele coloca os seus stops abaixo, né? Então, onde fica o stop da galera que entrou comprado nesse suporte? Galera, fica logo aqui embaixo, onde está escrito ST, tá vendo? Isso aqui é só um secundário teste, é um evento dentro da acumulação, mas basicamente nessa região aqui onde estão esses inscritos, fica lotado de stops. Então aqui está lotado de ordem de stop. E a galera, como a galera entrou comprada aqui, presta atenção, a galera entrou comprada aqui. Ou seja, o stop de uma compra é sempre uma ordem de venda. Grava isso, galera. As duas únicas coisas que a gente tem para se fazer no mercado, tanto eu, quanto o institucional, quanto você, quanto qualquer pessoa, as duas coisas que são possíveis, as duas ações possíveis dentro do mercado financeiro é comprar ou vender. Só tem como fazer isso, galera. Não tem outra. Ou você compra ou você vende. Não tem outra coisa para fazer no mercado, beleza? Então, se a pessoa entra comprado aqui, o stop dela é uma venda, porque o stop de uma compra é uma venda, beleza? Então, ordens de stop loss ou são ordens de compra ou são ordens de venda. Se a galera entrou comprado, o stop de uma compra é uma venda. Agora, na resistência, o que a galera faz na resistência? Cara, a galera entra vendido em uma resistência nítida, né? A grande massa, o varejo. O varejo entra vendido em uma resistência, ou seja, os seus stops localizados acima da resistência, já que é uma venda que eles fizeram, né? Eles entraram vendido, o stop de uma venda é uma compra, beleza? Então, as duas únicas coisas que tem no mercado e basicamente falando daqui de baixo, a gente está cheio de ordem de compra, que é exatamente os stops da galera. E o institucional, ele quer capturar esses stops. Por que ele quer capturar esses stops? Porque são ordens, isso significa, galera, que é liquidez. Basicamente, ordens acionadas nada mais são do que liquidez, é contraparte, é exatamente o que o institucional busca o tempo todo no mercado, não só o institucional, como o próprio mercado em si, ele vive numa constante busca pela liquidez, e liquidez é igual a valor, como eu sempre comento aqui nos vídeos. Então, assim, entenda que o mercado ele vive numa constante busca por liquidez e o institucional é sedento por liquidez. Por isso que você precisa sempre identificar a liquidez para não ser a liquidez, para não ser engolido pelas baleias, para não ser engolido pelos tubarões. Você tem que se tornar um peixe grande, né, cara? Então, bora! Olha só. Então, basicamente, a gente tem esses movimentos de fase C de Wyckoff, galera. Isso aqui é um movimento que captura liquidez abaixo dos fundos. Isso aqui é a fase C de Wyckoff e, basicamente, ele vem em busca de capturar exatamente os stops do varejo localizado abaixo do suporte, tá? Então, aqui está cheio de ordem, aqui está cheio de stop. Esse movimento vem puramente manipulado pelos big players para capturar esses stops, para capturar essa liquidez que eu comentei, e aí essa liquidez ela é aproveitada, né? Essas ordens sendo acionadas, elas são aproveitadas pelo institucional para eles montarem posições aqui embaixo no SP, que é o movimento de Spring, né? Que é o movimento de fase C de Wyckoff, ou seja, um movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos, que é justamente esse SP, chama Spring, beleza? E aqui, cara, a gente tem um cenário onde o institucional ele aproveita essa liquidez para montar posições, então ele entra comprado aqui, porque o interesse dele é em preços mais altos. Lembra? A gente está numa acumulação reverte, uma tendência de baixa para uma tendência de alta, ou seja, o real interesse do mercado e dos big players é de preços mais altos. Então ele manipula os preços para baixo, para a grande massa achar que o preço vai cair
lá para baixo, né? Vai derreter e também para capturar todos esses stops estão posicionados aqui e entrar contraparte, entrar liquidez, eles conseguirem comprar forte nessa região e aí a gente começa todo o início do efeito da causa construída nessa estrutura, que é justamente um movimento de tendência, que ele se inicia dentro da faixa de negociação, dentro da estrutura, e aí a gente tem o rompimento e começamos topos e fundos ascendentes, uma nova tendência, uma tendência de alta. Então, basicamente, cara, isso aqui é uma acumulação. Eu vou te trazer alguns exemplos que vai te ajudar demais. Galera, vamos aqui no Bitcoin. Olha que cenário lindo. Bitcoin subindo bastante. Cenário muito bacana, porque tudo no mercado pode acontecer e você não precisa saber o que vai acontecer para você ser lucrativo. Você tem que somente responder ao que está acontecendo no momento presente e se basear também no que vem acontecendo. Por quê? Galera, o que vem acontecendo é tão importante quanto o que está acontecendo no momento presente. E aí a gente começa a falar sobre contexto e as coisas ficam lindas demais. Então você tem que buscar por movimentos, por cenários contextuais, porque o mercado é contextual. Então você tem que sempre construir um contexto, e eu vou construir esse contexto aqui com vocês agora, e a gente vai contextualizar essa estrutura de acumulação linda que o Bitcoin fez aqui e gerou todo um efeito, lembra? O preço estava lateral, ele construiu aqui, ó, uma causa. Lei de causa e efeito, galera, essencial. Tem que conhecer e tem que dominar. Construiu a causa na lateralização, uma acumulação. Depois a gente entra no efeito. E qual que é o efeito? O efeito é um movimento de tendência de alta, movimento tendencial, topos e fundos ascendentes, gerando essa linda movimentação de alta, que foi lá em cima. Foi lá em cima fazer o quê, galera? O que o Bitcoin foi fazer aqui em cima? Basicamente, olha essa liquidez pendente. Olha essa liquidez. Lembra que eu falei que quando a gente tem topos nivelados ou fundos nivelados, a gente tem muita liquidez acima e o mercado ele vive numa constante busca pela liquidez. Então, se essa liquidez ela ficou pendente, uma hora ou outra o mercado vai vir capturar. Agora, a gente tem que entender a dinâmica de preços e os interesses para perceber se o mercado vai ter o interesse de capturar essa liquidez no curto prazo, no médio prazo ou no longo prazo. Agora, que ela vai ser capturada, ela vai ser em algum momento, beleza? Então, o mercado simplesmente vem em busca dessa captura de liquidez. Isso aqui em roxo é um imbalance. Cara, vou explicar um vídeo agora que eu vou fazer lá para o Instagram. Então, me siga lá no Instagram. O link está aí na descrição. Para você me seguir lá no Instagram, basicamente eu vou fazer um vídeo explicando rapidinho o que é o imbalance, tá? Que é justamente aqui onde está roxo, ele vai fechar esse desequilíbrio, ele vai fechar esse imbalance e olha só essa estrutura, galera, bora! Cara, olha só essa acumulação, que coisa linda esse cenário, lindo. O que a gente vem fazendo aqui, galera? Uma tendência de baixa, lembra? A gente vem fazendo uma tendência de baixa, fazendo topos e fundos descendentes. E aí, a gente tem o nosso PS. Olha só, aqui a gente tem o nosso PS, que é uma parada preliminar. E é exatamente o que a gente tem aqui, ó, o PS é uma tentativa de parada. Esse evento, ele sempre falha. Por quê? Porque ele tenta parar o movimento da tendência, mas ele falha. Ele não consegue parar o movimento da tendência, ela simplesmente continua mais um pouco, tá? Então é um evento que sempre falha, essa é a sua característica. Esse aqui é o PS, é o preliminar suporte, beleza? Então aqui a gente tem esse cenário, ó, exatamente do PS. Aí a gente vem aqui para o Selling Climax, olha só. Selling Climax, SC, que é um movimento que de fato consegue parar o movimento da tendência, e a gente vem em topos e fundos descendentes e agora a gente entra em uma lateralização. Agora a gente entra em uma lateralização, um equilíbrio se instaura, e aí a gente tem o evento de Selling Climax, dá início de fato a essa estrutura, depois a gente tem uma reação automática, né? Um rally automático, que é justamente esse movimento de alta, e aí a gente tem ele ali, ó, o AR, tá vendo? O preço retorna e vem fazendo ST, ST, tá vendo? O secundário teste, são pequenos testes dentro da estrutura. Olha só, ST, ST, aqui ó, ST, ST, tá vendo? Clássico, clássico, clássico. Depois a gente tem o nosso Spring, galera. Olha só, cada estrutura tem suas características, né? Tem umas que tem outros eventos, tem outras que tem menos eventos, tem umas que tem um monte de eventos, tem umas que nem parece ser acumulação, mas é. Tem umas que nem parece ser distribuição, mas é. Porque às vezes o preço vai lá em cima, vai lá embaixo.
parece que desconfigura tudo, mas na verdade é um período de Wyckoff sim. Então a gente tem várias estruturas, galera, vários cenários com vários exemplos variados, tá? Isso aqui é muito importante você dominar. Aqui eu tô passando só por cima, só para você ter uma ideia. Isso aqui já vai te agregar demais. Você vai pegar boas oportunidades se você prestar atenção nos conceitos e nas dicas que eu vou passar nesse vídeo, beleza? Então deixa o like e bora. Olha só, cara, capturando liquidez abaixo dos fundos é um movimento de spring. Olha a liquidez presente aqui, galera, que eu falei. Olha o suporte, tá vendo? A gente tem um suporte nítido. O varejo ele aproveita o suporte para montar a posição de compra. É claro, o varejo ele opera dessa forma. Ele entende que suporte e resistência é um bom negócio. Ele entende que LTA e LTB é um bom negócio. Então, basicamente, cara, aqui a gente tem o nosso Spring, olha só o Spring aqui, ó, o SP, movimento de captura de liquidez abaixo dos fundos. Depois a gente sobe e a gente começa um trabalho de SMC, galera. SMC é essencial, é o mapeamento do institucional e a gente alinha isso com o Wyckoff. Por quê? Porque o SMC ele é derivado da teoria de Wyckoff. Então, se você quer dominar o SMC e os conceitos institucionais, basicamente você precisa se aprofundar e dominar a teoria de Wyckoff. É essencial. Uma agrega para a outra, uma faz parte da outra, uma é derivada da outra, então é muito importante. Olha só, como que a gente começa a trabalhar com SMC aqui de forma linda. Olha isso, galera. Vem fazendo topos e fundos descendentes, capturou a liquidez, ele mudou a característica. Olha só, aqui a gente tem aquele evento de CHO-CH, né? Aquele CHO-CH, é o Change of Character, é a mudança de caráter, ou seja, a partir do momento que ele rompe o último topo válido, e o último topo válido é aquele deixado antes de uma renovação de mínima, ou seja, nesse ponto a gente tinha uma mínima, esse movimento renova a mínima, então aqui é o último topo válido, então nesse momento aqui, ó, esse aqui é o último topo válido da tendência, e aí a gente tem exatamente esse movimento mudando a característica. Aqui a gente tem um Change of Character, CHO-CH, e aqui é um movimento de teste. Esse movimento de teste ele vem aonde, galera? Isso aqui está muito lindo. Isso aqui demonstra que o institucional ele aproveitou essa liquidez que foi capturada. Lembra? Liquidez. Esse movimento é um movimento que captura liquidez. O institucional aproveitou essa liquidez para montar posições, como eu expliquei agora há pouco lá no desenho. E aí entrou pressão, entrou interesse, que muda a característica e o volume aparece, beleza? Então aí a gente vem para o movimento de teste. Esse movimento de teste ele vem aonde, galera? Ele vem mitigar uma região de order block, ele vem mitigar uma região de POI, de ponto de interesse. Olha só, aqui é um order block nítido, lindo, capturando liquidez, é um order block com um desequilíbrio que depois gera outro desequilíbrio, que muda a estrutura, ou seja, um order block válido, é um order block interessante, e ele está exatamente aqui no último candle de baixa, antes do movimento de alta que quebra a estrutura, ou seja, esse candle, né, esse também aqui, esses dois candlezinhos são regiões de order block dessa movimentação. Então o preço vem no movimento de teste direcional em busca da mitigação. Tem live minha falando sobre isso. Se você não assistiu a sequência de lives que eu fiz aqui semana passada, com conteúdo extremamente valoroso que vai te agregar demais, cara, basicamente você vai na aba ao vivo do canal e você vai ter acesso. Mas termina de assistir esse vídeo, senão você vai perder o fio da meada e vai realmente não vai ser legal. Então bora. Olha só, basicamente ele veio mitigou a região de order block. E aqui, galera, aqui é o ponto de compra. Aqui é o ponto de compra, beleza? Que é justamente no teste. Olha só, aqui que a gente compra em Wyckoff. É depois do movimento de captura de liquidez e de fato, uma captura de liquidez que demonstre para a gente que o institucional ele aproveitou aquela liquidez para ele montar posições. Não é qualquer tipo de captura de liquidez. Tem que entender a dinâmica de preços e interesses para você realmente está identificando que se vale a pena você arriscar o seu capital naquilo ali e pagar para vir. Quando você entra num trade, você arrisca o seu capital, um percentual do seu capital, em busca de algum retorno positivo. E basicamente você paga para ver. Então aqui é o ponto de entrada nas estruturas de Wyckoff, que é exatamente aqui. Olha só. E aí a gente começa a movimentação. E esse movimento aqui é um SOS. Aqui a gente fez o teste, fez a mitigação, o preço ele vem se movimentando, ele faz um SOS, olha só, ele faz um SOS e o preço vem buscando aqui o seu LPS, olha aí, ele faz o SOS, ele busca o LPS, olha lá, fez o SOS, buscou o LPS, coisa linda, e aí ele inicia, cara, o movimento
do efeito. Aqui tudo foi construído uma causa, lei de causa e efeito, e aqui é exatamente todo o efeito, que foi essa linda movimentação de alta, questão aqui de 2 dias por aí, ele gerou toda essa movimentação. Se você pega onde tem que pegar, você surfa aqui aproximadamente 35%, uma linda movimentação de alta, e aqui tem um contexto ainda maior, né, galera? Tem uma região de VH, olha só, exatamente essa linha preta, que são black lines, olha só, black lines no meu gráfico, isso aqui são regiões de altíssima probabilidade. Nas lives eu explico sobre isso. Isso aqui são regiões onde os big players, os tubarões do mercado, eles montam posições nessas regiões quando tem contexto e interesse suficiente para isso. Então, exatamente essas regiões aqui são regiões escondidas no gráfico. E olha só como que o período acumulativo, ele acontece exatamente no VH, né? Ele acontece exatamente no VH, inclusive o movimento que captura a liquidez, ele vem exatamente aqui no toque do VH, e é exatamente onde que eles montam muitas posições, e o preço ele desequilibra em todo o efeito construído dessa causa, gerando uma movimentação e uma bela oportunidade. Então aqui tem um contexto muito grande por trás, é um cenário acumulativo lindo, é um lindo de um exemplo, né, galera? Então basicamente a gente tem outras, olha só essa acumulaçãozinha aqui, eu cheguei a pegar esse trade eu cheguei a pegar e compartilhei lá nos stories do Instagram. Cara, peguei lá no micro do micro esse trade aqui. Não costumo refinar o Bitcoin no 1 minuto, no 2 minutos. Não faço muito isso. Refino ele no máximo no 15, nos 5 minutos. Mas nessa operação específica eu refinei. Refinei e entrei mais ou menos por aqui, ó. Nesse paviozinho aqui menor, tá vendo? Por aqui eu mantenho uma posição para surfar essa movimentação de alta, para surfar todo o efeito construído dentro dessa causa, que foi muito bonita também, e eu vim realizando parciais, surfei essa movimentação de preço, exatamente esse efeito aqui. Cara, mesmo cenário, olha a liquidez, galera. Olha a liquidez abaixo do suporte, inclusive, muita liquidez aonde? Abaixo desse pavio. E aí, quando o preço vem aqui, olha só, ele ameaça fazer um movimento de captura de liquidez, mas e a liquidez aqui? A liquidez mesmo está abaixo desse pavio, galera. Abaixo do pavio que está lotado de stop da galera. E os stops eles têm que ser capturados, porque os stops do varejo é liquidez para o institucional. Então, nesse movimento, olha só como é que o preço ele vai lá e ele captura exatamente a liquidez que está aqui embaixo, e entra pressão compradora, ou seja, o institucional aproveita essa liquidez para comprar, galera, para comprar posições. Então aqui é um ótimo cenário para você surfar um potencial efeito da causa que foi construída nessa acumulação aqui, ó, nessa acumulação, beleza? Lei de causa e efeito, isso aqui é o Wyckoff puro e SMC. Wyckoff puro e SMC, por quê? Olha o change of character aqui, galera, ó. Capturou a liquidez e boom, mudou a característica, volta num teste e se movimenta para cima. Isso aqui é SMC, beleza? SMC, galera, junto com o Wyckoff, não tem outra. Isso aqui é lindo demais. Se você consegue alinhar ainda a teoria de Elliott, você consegue ter mais contexto ainda dependendo do cenário do ciclo do mercado. Então, assim, tem que entender sobre o mercado, tem que entender sobre dinâmicas e os interesses dos preços para você identificar boas oportunidades e tá aí conquistando muitas das coisas que você sonha. Então, basicamente, cara, eu ensino tudo isso dentro do meu treinamento, treinamento Excelência Trade. Se você não conhece, é o maior treinamento do Brasil. Basicamente, o link tá na descrição para você conferir. As vagas estão abertas por tempo totalmente ilimitado. Tô segurando um preço lá pra galera. Cara, era só até quinta-feira, tô segurando até hoje, não sei nem como, porque realmente a galera, cara, muita gente me pedindo de fato, galera virando o cartão e tudo mais. Então eu sou bonzinho, galera, e tô segurando até hoje, cara. Se você entrar nesse link aí e ver um valor extremamente barato, cara, é realmente por conta do desconto que eu tô oferecendo. É um treinamento absurdo, é um treinamento com todo o meu acompanhamento, todo o meu processo de desenvolvimento, galera. Está nesse treinamento, você vai passar pelo mesmo processo que eu. Então, assim, a gente vai ter uma mentoria lá dentro de Wyckoff, a gente vai ter uma mentoria de SMC do extremo básico ao extremo avançado, uma mentoria de teoria de Elliott do extremo básico ao extremo avançado, o Wyckoff também do extremo básico ao extremo avançado. Então é muito além de um curso, muito além de uma mentoria, é um treinamento, é uma formação para de fato levar você da base que tiver no mercado para os grandes resultados. Então é fora de sério, não existe nada igual no mercado, tá? Não existe nada igual no mercado. E lembrando, galera, como eu sempre comento, o sucesso no mercado divino, ele vai muito além da técnica. Então, você precisa trabalhar a sua mentalidade.
a sua mentalidade, cara, é unânime entre os grandes autores que ela representa mais de 70% do seu sucesso no mercado. Então, basicamente, dentro do treinamento, a gente tem todo um preparo mental, toda a questão de desenvolvimento comportamental de um trader de alto nível, que você precisa desenvolver. Ninguém nasce com esse desenvolvimento. Os mercados, eles são de ponta cabeça para nós, tá? Então, nós, seres humanos, nascemos de ponta cabeça para os mercados. Basicamente, você precisa trabalhar esses seus comportamentos, porque são eles que geram os seus resultados. Então, basicamente, cara, as suas atitudes, os seus comportamentos, a pessoa que você é hoje gera os resultados que você tem hoje. E para você ter novos resultados, alcançar os seus sonhos, concretizar os seus objetivos, você precisa simplesmente se tornar a pessoa que gera esses resultados. Então, é um treinamento totalmente transformador, onde você vai trabalhar toda essa questão comportamental. É um trader de alto nível, toda a questão de desenvolvimento de atitudes ganhadoras, questão de desenvolvimento de autocontrole, de autoconfiança no mercado, nas análises, nas operações, cara, fora de série, questão de convicções. Tá com aquela sensação? Me diz aí, tá com aquela sensação que tá rodando no mesmo lugar, que tá andando em círculos? Cara, eu já senti muitos lá atrás e de fato tem algo que está te travando de crescer e é exatamente as suas convicções e os seus medos, beleza? Então, na parte de mentalidade, a gente vai trabalhar tudo isso, a gente trabalha tudo isso. A questão de perda de medos, né? Medos básicos de um trader intermediário. Quais são? Medo de errar e medo de perder. Isso aí te trava de crescer. Se você tiver isso, precisa ser eliminado por meio de um processo elaborado que eu fiz para mim, para o meu desenvolvimento. Você vai passar pelo mesmo processo. Eu precisei passar por isso também, porque eu tinha isso demais e me travava de crescer. Eu tinha exatamente essa sensação de estar rodando em ciclos. E isso está acontecendo de fato. Se você tem essa sensação, é porque tem algo que está te travando. E é exatamente esses tipos de medos. É exatamente as suas convicções. Convicções são aqueles pensamentos que são verdades só para nós mesmos. Precisa ser trabalhado, tá bom? Então, toda a questão mental, a gente vai estar trabalhando, toda a questão técnica totalmente aprofundada, análise técnica avançada, análise gráfica avançada. Cara, teoria de mercado, só mentorias de teoria de mercado dentro do treinamento como um todo. E além disso tudo, cara, além disso tudo, tem a cereja do bolo, que é a nossa comunidade fechada. Então, entrando para o treinamento, você tem acesso à nossa comunidade fechada, para basicamente a gente ficar pegando trades juntos lá dentro e fazer toda a parte prática dentro de uma plataforma fantástica, que é o Slack, que é basicamente essa plataforma. Então, olha só isso aqui, B3, criptomoedas. Cara, a galera tá aqui dentro, a galera tá interagindo. Olha só, já mandei várias coisas lá hoje. Então, assim, o bicho pega aqui dentro, tem uma galera aqui dentro e tá só esperando você pra gente estar fazendo toda a parte prática desse treinamento aqui dentro dessa comunidade, toda clean, toda objetiva, com tudo bonitinho. Olha só, você abre, você tem o cenário, coisa linda demais, beleza? Então, cara, a gente vai estar pegando muito trade junto aqui, fazendo toda a parte prática para você aprender na prática, para você aprender por meio do exemplo, beleza? Então, cara, o link tá aí na minha descrição. Você garante isso tudo por um valor extremamente acessível que eu tô segurando para uma galera e não vai dar mais para segurar então nesse preço. Então, assim, cara, qualquer dúvida me chama lá no Instagram também, me chama no direct. Espero que esse vídeo tenha te agregado. Cara, acumulação, o Wyckoff é essencial e cara, se inscreve no canal, deixa o like. Muito obrigado por assistir. Fui, galera. Valeu!